Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Noite. A atividade económica em Cabo Verde foi forte em 2024 e as perspectivas de curto prazo são favoráveis. A inflação foi baixa e espera-se que se mantenha em níveis moderados a médio prazo. Há riscos negativos para as perspectivas, como a procura externa dos países em relação ao turismo e também riscos fiscais. Esta é a avaliação feita pelo FMI na quinta avaliação ao abrigo do mecanismo de crédito alargado. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, Cabo Verde continua a crescer fortemente, refletindo uma recuperação do turismo, um desempenho robusto das exportações, bem como um crescimento do consumo privado. Neste relatório, o FMI revela que as autoridades têm sido bem-sucedidas na manutenção da estabilidade macrofinanceira. Prevê-se que o crescimento real do PIB seja de 6% em 2024, com uma inflação baixa, um pequeno déficit da balança corrente e um nível adequado de reservas internacionais para proteger a paridade. O rácio da dívida pública em relação ao PIB continua a diminuir, refletindo a continuação de um crescimento elevado e a melhoria do saldo primário. As perspectivas económicas a curto prazo de Cabo Verde continuam a ser favoráveis. A inflação não vai ultrapassar os 2% a médio prazo, em linha com a inflação da zona euro. A dívida continuará a diminuir à medida que o saldo primário passa para um excedente em 2025 e, posteriormente, melhor para mais de 1% do produto interno bruto. Estas perspectivas macroeconómicas estão sujeitas a riscos, uma vez que Cabo Verde é vulnerável a choques externos e internos. A avaliação de desempenho feita pelo Conselho Executivo do FMI à economia cabo-verdiana alerta para os riscos de abrandamento que podem resultar no enfraquecimento da procura nos principais mercados turísticos e choques de preços externos. As reformas das empresas públicas continuam a ser essenciais para melhorar o desempenho financeiro e reduzir os riscos orçamentais do setor financeiro. O elevado nível de endividamento do país continua como uma fonte de vulnerabilidade e o financiamento em condições favoráveis para limitar o custo do serviço de dívida continua a ser importante. No lado positivo, o crescimento mais forte do turismo poderá levar a um aumento da atividade económica global. O FMI refere que todos os critérios de desempenho foram cumpridos, exceto o objetivo relativo às reservas internacionais brutas, mas as autoridades tomaram medidas corretivas adequadas.